Ora, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar. Antes de mais, e como já é habitual, gostaria que me dissessem se está tudo ok com a stream, em termos de vídeo e de áudio. Tudo ok, perfeito. Eu acho que muitos de vocês já preparam essa resposta antes de eu perguntar. É sempre todos os webinars. Ok. Então, no webinar de hoje, eu tinha pensado em fazer um webinar mais prático, em que pegava no ProBuilder, por exemplo, no Unity ou no Blender, e começava a fazer um nível para um platformer. Porém, achei que seria se calhar mais interessante e mais interativo também para, para vocês, que nós fizéssemos uma análise primeiro de alguns jogos que são famosos pelo, pelo seu platforming, ou seja, jogos tanto indie como AAA que são famosos em termos do género do platforming 3D. Fazermos uma abordagem genérica acerca de quais é que são as características que tornam o level design interessante ou não em relação ao jogo, porque podemos encontrar exemplos até nos jogos mais conhecidos de áreas ou níveis que não são tão bem conseguidos. De qualquer das maneiras, vamos se calhar neste webinar olhar um bocadinho para esses jogos, falar sobre o level design e sobre as técnicas utilizadas em alguns deles. Não vamos conseguir ir ao mais ínfimo pormenor, porque obviamente só estando dentro do jogo e estando nós a jogar o jogo é que conseguimos ter esse tipo de percepção. Eu vou utilizar vídeos desta vez. Se acharem interessante, nós podemos fazer outros webinars em que estamos a jogar e em ver como, lá está, como fazemos com a análise de videojogos, podemos também fazer uma análise de level design e até ver com o Dr. Pedro Nogueira, por exemplo, se ele quer participar e fazermos desse género. Hoje em específico vamos olhar para walkthroughs, outras pessoas a jogar o jogo, e vamos tentar fazer algumas pausas, analisar certas características dos mapas que são interessantes para vocês tirarem notas para a criação dos vossos próprios jogos. E na quinta-feira vamos, aí já no Unity, vamos programar um player controller para uma personagem 3D. Provavelmente não a mais complexa de sempre, mas pelo menos com alguma complexidade. O Ricardo Nascimento pergunta: It Takes Two conta para este género? Claro que sim, e é um bom exemplo porque eu não joguei ainda o It Takes Two. Portanto, se calhar vai ser uma boa, porque o Hat in Time eu já joguei. Alguns dos exemplos que vamos apresentar e que vamos ver, obviamente que eu não poderia fazer um webinar sobre level design de 3D platformers sem falar de Super Mario, já lá vamos. De qualquer das maneiras, há jogos que não joguei, o Hat in Time é um jogo que já joguei e portanto vamos olhar para diferentes jogos e vocês até podem dar alguns exemplos de jogos de 3D de plataformas que vocês gostaram e eu dar uma vista de olhos e poder falar um bocadinho também sobre o level design de cada um deles. Ok, para quem não conhece o Hat in Time, eu vou só andar aqui um bocadinho para trás e até posso ligar aqui o som. Ok, vamos ter o som um bocadinho assim mais baixo enquanto eu falo. Pronto, para quem não conhece o jogo, funciona da seguinte forma: existe uma espécie de um hub, tal como no Mario Galaxy também existe uma espécie de um hub, que é a nave dele, e no Odyssey a mesma coisa. Portanto, existem hubs e o Hat in Time, sendo um jogo que segue a mesma linha mais ou menos do Super Mario,
tem aqui algumas parecenças e vai buscar muita coisa que os jogos que têm sucesso fazem. Isto é uma das características que vocês devem fazer sempre. É só porque utilizam uma característica de level design, neste caso, esta questão do mundo ser, ou os níveis serem montados com base num hub, ou seja, tem um sítio que é comum e depois tem vários níveis por onde viajam e exploram. E isto acontece também no caso do Crash. Por exemplo, acho que é o Crash Bash que faz isto muito bem também. Os primeiros Crash para a PlayStation 1, talvez até pelas limitações, ou melhor, de certeza pelas limitações, também tinham este tipo de abordagem. E uma das características que foi sobrevivendo ao longo da evolução dos videojogos de plataformas. Quase todos acabam por ter este tipo de abordagem à criação de níveis, se bem que com o crescimento dos jogos open world nós podemos começar a ter um bocadinho mais variedade neste género também e vir a ter de futuro jogos de plataformas com open world. Ok, então existe uma espécie de um hub e depois nós viajamos para diferentes mundos e os mundos têm então espaços para explorar, colecionáveis, no caso do Hat in Time, tal como no Super Mario temos boss fights também, já vamos ver como é que isso funciona. Portanto, o storytelling do jogo também é um bocadinho idêntico àquilo que acontece no Super Mario. Ok. Uma das características que nós podemos encontrar relativamente ao Hat in Time, em termos do level design, é que, se vocês repararem, não existe propriamente um progresso linear. Existe uma série de items que têm de ser colecionados. Existem chapéus que têm de ser colecionados também e que são desbloqueados através dos colecionáveis. E se vocês repararem, não existe aqui uma progressão linear, ao contrário de se calhar alguns jogos, como por exemplo os primeiros Crash tinham uma progressão linear, certo? Aqui não existe isso, portanto vocês têm a liberdade de explorar o nível dentro dos seus limites da forma que acharem conveniente, sendo certo que existem eventos, existem inimigos, existem várias coisas a acontecer no cenário e que tentam ao máximo puxar pelo vosso interesse. Reparem que uma das características que compõe um bom level design de um jogo de plataformas é a variedade na jogabilidade. Porque se vocês tiverem sempre o mesmo tipo de jogabilidade e imaginemos algo como plataformas estáticas a distâncias diferentes umas das outras, pode ser interessante no início, de facto, pronto, ok, temos saltos mais difíceis, temos saltos mais fáceis, mas ao fim e ao cabo o jogo começa a ser muito repetitivo. Então o que é que a maior parte dos jogos faz que tornam a jogabilidade interessante? É dar diferentes mecânicas de movimento de forma a adquirir colecionáveis ou explorar certas zonas que normalmente não são acessíveis de forma mais tradicional, das plataformas mais tradicionais, apresentando uma espécie de um mini-jogo ou de uma espécie de uma rota alternativa que vos dá um pouco mais e que recompensa os jogadores que pretendem fazer uma exploração integral do nível. E para adicionar a esta questão, vocês também têm sempre a opção de dar elementos de interesse. Por exemplo, se vocês olharem para o cenário em geral, o que é que vocês veem? Veem que existem ao fundo uns balões com alguma informação que está num cartaz. Nós não sabemos ao certo se conseguimos ir para aquela parte
do cenário, mas vemos que é um ponto de interesse e provavelmente tem alguma coisa de interessante acerca daqueles balões e daquele cartaz. Não há de ser nada apenas ou melhor, até pode ser um elemento, até podem utilizar os balões e o cartaz. Eu não me lembro ao certo o que é que lá está, mas podem utilizar os balões e o cartaz como uma forma de simplesmente embelezar o cenário. Mas, se o fizerem, coloquem pelo menos perto, na parte do nível o mais próximo que é explorável e que o jogador pode andar e pode percorrer, coloquem alguma coisa de interesse. Porquê? Porque numa imagem como esta, em que nós estamos neste momento numa corda e vemos ali ao fundo os balões, mesmo no subconsciente do jogador, ele capta aquele tipo de informação e pensa, ok, vou lá ver o que é que tem ali. E tem duas vias consequentes deste tipo de pensamento. Via número 1, eu olho para lá, apetece-me explorar, apetece-me perceber o que é que está a ser festejado e o que é que existe naquela zona. Chego lá e sou recompensado com algum tipo de evento ou algum tipo de colecionáveis que me vão recompensar pela vontade que eu tive de explorar o nível. A segunda opção é eu chego lá e não existe absolutamente nada. A diferença entre os dois é muito, muito grande na forma como o jogador irá experienciar o nível. É óbvio que vocês dizem, ok, um tem recompensa, o outro não tem recompensa, existe conteúdo numa situação, não existe conteúdo noutra situação. E pode não ser algo gritante, pode não ser algo muito que afeta o jogador de uma forma muito negativa. Mas ao fim de alguns níveis, depois de verem, dos jogadores começarem a perceber que existem muitos pontos de interesse que não têm qualquer tipo de consequência em termos de jogabilidade e que não existe qualquer recompensa em explorar os pontos de interesse visuais que nós apresentamos ao nosso jogador, ele começa a perder o interesse no jogo em si. Portanto, se acontecer alguma vez, não deixem que aconteça de uma forma frequente. Okay? Isso é uma das dicas. Depois, se vocês repararem, existe aqui uma espécie de uma aglomeração de rochas nesta zona. Portanto, zonas muito escuras, rocha muito escura, e por baixo tem dois guardas com umas tochas. À partida, isto é outro ponto de interesse que o jogador vai querer explorar e perceber o que é que se está a passar ali ao fim e ao cabo. Porque é que estão ali dois guardas numa zona que tem tochas no meio do dia, uma espécie de uma gruta escondida numa zona escura, meio sombria. Portanto, isto cria outro impacto visual que é conseguido através do contraste e da exploração, não só do contraste de cor, mas no contraste de apresentação ao jogador. Reparem que o ambiente parece um ambiente de festa, não é? Temos ali balões de ar quente, temos uma espécie de um banner que tem qualquer informação lá em relação a uma festa ou alguma coisa, e depois temos aqui duas pessoas a guardar a entrada de um sítio que está bloqueado no meio de uma festa, num sítio sombrio. É meio estranho, cria este contraste não só de cor, mas de ambiente, certo? De apresentação de personagens e de cenários e de emoções ao jogador. Isto também pode puxar o interesse, não só a questão visual, mas a questão da manipulação das personagens. Ok, aqui temos, lá está, variação no gameplay, não temos só o andar de um lado para o outro com saltos, temos também aquela questão das cordas, portanto, de estender a roupa ou neste caso de festa. Colecionáveis, temos trampolins, temos inimigos. Outro ponto de interesse. Reparem que aqui este farol, vocês podiam utilizar um esquema de cores um bocadinho menos contrastante,
e seria um ponto de interesse na mesma. Quando vocês optam, e eu já não me lembro se é o caso ou não, mas quando vocês optam por este tipo de colorização e do contraste tão grande entre o azul do oceano, o azul das telhas, o azul dos barcos, é praticamente tudo azul à vossa volta, e depois colocam um edifício enorme com um farol a vermelho, que cria um contraste brutal entre os dois objetos, ou entre os dois elementos do cenário, não é? As casas e a ilha e o farol. Se não introduzirem, lá está, outro elemento de grande recompensa ao jogador por visitar este ponto que vocês estão a chamar a atenção visualmente de uma forma tão berrante, acaba por ser frustrante para o jogador, mesmo que ele não pense muito acerca disso. Em relação à variação de gameplay que eu falava há pouco também, reparem que a doca, o sítio onde os barcos ancoram, aquilo que vocês podem, não é bem ancorar, eu não sei o termo certo, mas pronto, que colocar os barcos no cais, vocês poderiam. Atracam, boa, obrigado, Bárbara. Vocês poderiam ter os objetos ou as zonas de suporte, como têm com as tábuas sempre a direito, mas decidiram partir algumas tábuas. Isto pode criar também. Podem ter utilizar este tipo de estratégia para dois propósitos. Primeiro, para dizer que é impossível fazer um salto de um lado ao outro de uma forma normal e, dessa forma, criar esta espécie de um mini-jogo adicional para o jogador ter a vontade de aprender a utilizar certas habilidades ou certos chapéus, no caso do Hat in Time, ou certos combos de input para conseguir fazer o salto um bocadinho mais longo, ou então para dizer ao jogador, olha, nem sequer tentes fazer o salto por aqui, porque existe outra forma de ir lá ao farol. E isto pode ser interessante na primeira opção para criar variação no gameplay, porque nós vemos estas plataformas flutuantes e nós sabemos que podemos saltar aqui para cima e ir para o farol desta forma, ou então, se lá estivermos em baixo ou se cairmos, temos outra forma de subir para o farol. Ponto 1. Ponto 2. Nós podemos forçar o jogador a ir para uma certa zona para progredir para o farol. Porque é que isto pode ser interessante? Não para a ida para o farol em si, porque nesse caso a primeira opção era melhor, não é? Porque nós, em vez de irmos só por um caminho, temos a opção de ir por dois caminhos e isso cria a tal variação de jogabilidade ao jogador que é muito interessante. Ou então temos a opção de ter neste sítio onde subimos para as plataformas, ter outro ponto de interesse, por exemplo, neste telhado termos uma abertura para a casa em que encontramos um NPC, encontramos um colecionável e assim forçamos o jogador que está lá em baixo a subir até cá acima e antes de progredir até ao farol descobre outro ponto de interesse. Porquê é que isto é importante e porquê é que é falado no level design em específico? Porque uma das partes mais importantes do level design não é apresentar as estruturas de uma forma que seja bonita, mas sim prática. E o prático significa eu guiar o jogador e guiar o interesse do jogador para o sítio que eu quero e não para o sítio que ele... ou seja, não é no sítio que ele quer, é para o sítio que eu quero e não deixar o jogador completamente livre para decidir tudo por ele. Ele até pode ter essa sensação enquanto está a jogar, que o espaço é todo amplo e no Hat in Time temos muito essa sensação, o espaço é amplo e nós podemos ir para onde quisermos, mas esta questão dos contrastes visuais e de emoções e de apresentação das personagens e dos pontos de interesse é aquilo que subconscientemente nos leva enquanto jogadores para o sítio que os developers querem que nós vamos. Okay? O Diogo Laranjeira diz que também é uma oportunidade para fazer restaurar a ponte. Exatamente, pode ser também uma quest, pode ser uma questline, pode ser o que vocês quiserem. Mas não façam as coisas só porque sim. Nós estamos sempre a repetir isto, eu e o Dr. Pedro Nogueira, em todos os webinars, ou em quase todos os webinars nós dizemos isto. Não façam as coisas só porque sim. Pensem porquê. Por exemplo,
Uma das coisas que vocês podem pensar no vosso jogo é, e imaginem que estão a fazer um jogo temático com o mar, e vocês decidem, ok, eu quero pôr um farol no meu jogo. E ok, e isto para vocês é uma coisa muito natural, portanto, estou a fazer um jogo em que envolve mar, vamos colocar aqui um farol. Tudo bem. Mas a partir do momento em que vocês decidem que querem colocar um farol, entra uma série de perguntas que têm que se questionar antes de colocar o farol. E não coloquem um farol só porque sim e só porque gostam de ter um farol no jogo. Não, pensem. Porque é que eu tenho este farol aqui? Significa que é uma zona de passagem de barcos, certo? O farol, o edifício, a arquitetura e a estrutura de um farol tem um propósito prático no mundo real. Portanto, se tem um propósito prático no mundo real, este propósito deve ser cumprido também dentro do jogo. Tem de estar num sítio onde exista boa visibilidade do mar para a terra, que por acaso nem é o caso deste farol, e eu até penso que poderia ter sido um bocadinho mais bem explorado em termos de level design, mas vocês normalmente, quando olham para um farol, e quando existe um farol na vida real, está sempre num ponto ou no cimo de uma escarpa, por exemplo, está numa zona isolada de uma península, de uma ilha, e está sempre na ponta mais perto do sítio de passagem dos marinheiros. Portanto, o efeito, a utilização de um farol só para dizer ok, tenho aqui um farol, ok, tudo bem, pode acontecer como aconteceu no Hat in Time, mas estão necessariamente a criar um ponto que pode ser negativo para o jogador, no sentido em que se o resto do cenário não estiver bem pensado e bem planeado e estiver tudo a ser feito como foi a colocação do farol, pode criar uma espécie de desinteresse do jogador por parte da praticalidade dos objetos. Certo? Ok. Um platformer 3D indie é o Demon's Turf, pareceu interessante. Ok, já podemos lá ir. Para os marinheiros. Para ir e depois não voltam. Personagens. Pronto, exatamente. Portanto, isto são ideias de jogo de volta do farol. Pode ser o efeito de embelezamento do cenário. Isso foi o que aconteceu aqui. De facto, podem fazê-lo. Agora, não é só a questão do contexto, Diogo. Aquilo que eu quero dizer é a parte prática. Repare, até podem colocar um farol no deserto. Mas se colocam um farol no deserto e tomam essa decisão deliberada de colocar o farol no deserto, têm que demonstrar através dos outros elementos que colocam no cenário e através de um bom level design e colocação de objetos que fazem sentido no contexto da narrativa do jogo, podem mostrar que havia de facto ali um oceano ou um grande lago, alguma coisa que representa um espaço onde deveria estar um farol e que por algum motivo secou, por exemplo, e houve um deserto que foi criado num sítio que anteriormente era cheio de vida marinha e que tinha, por exemplo, escarpas, coisas do género, e de repente virou um deserto. Porquê é que virou um deserto? Pode ser um plot de um jogo, pode ser uma narrativa plausível de um jogo. Agora, tem que ser justificada. Ok? Deixem-me só tentar aqui andar um bocadinho para trás para ver se eu consigo perceber aqui uma coisa que eu vos queria mostrar, que é aqui em relação a estas descidas de água que nós vemos em grandes partes do cenário. Que é, se vocês repararem, aqui não, vamos ver se ele sobe outra vez lá em cima. Portanto, eu vou aqui um bocadinho para a frente. Pronto, ótimo. Reparem que estas descidas que acontecem no cenário parecem-vos que são por
que são por acaso, ou seja, meteram aquela descida ali porque acharam que era engraçado ter ali uma descida. Pensem um bocadinho acerca do posicionamento deste tipo de plataformas, ou este tipo de descidas, que se vocês não jogaram o jogo, quando vocês sobem lá para cima ela desliza, faz uma espécie um, de um slide até ao final do objeto da ponte, ou até saltarem. Para opções de descer utilizar, essa é de facto uma das razões pelas quais colocam este tipo de descidas, é a variação do gameplay. Muito bem, exatamente. Sim, é uma das opções, mas não era aí que eu queria chegar. Isso é verdade em termos de mecânicas e em termos de gameplay, de jogabilidade. Eu queria falar em termos de level design. Porquê a descida naquela direção? Exatamente para concentrar esta ideia dos pontos de interesse. Reparem que a descida sai exatamente à ponta do farol. Se vocês querem ir lá para baixo, vocês caem exatamente à frente do farol, que é um dos pontos de interesse do cenário. Existe qualquer coisa naquele farol que é importante explorar e que deve ser explorado. Então, o jogador, inconscientemente, recebe vários caminhos para lá e um deles força-o a ir para lá, que é, se vocês se metem em cima daquela descida, vocês são forçados a ir para lá. A não ser que saltem para fora, claro. Mas o jogo leva-vos para lá. Não só em termos da animação da água, mas se vocês interagirem com aquele objeto, é o que vos vai acontecer. Vocês são expostos ao ponto de interesse. E depois, claro que o Hat in Time em específico é um jogo que utiliza também este ponto de interesse, que é a outra rapariga que tem que perseguir no cenário e que ela vos vai levando por partes que são também pontos de interesse do cenário. Vão conhecendo personagens com as quais falam e que têm algumas partes da narrativa para vos apresentar. Portanto, podem comprar items que vos ajudam a apanhar os collectibles. Se avançar um bocadinho. Queria ver se encontrava aqui uma zona que tivesse uma visão mais ampla do cenário. Ok. Isto é um bom exemplo de eventos no cenário. Vocês, quando estiverem a criar o vosso cenário, não pensem apenas na questão das plataformas em si. Pensem, porque reparem, se eu tirar tudo isto que aqui está, e atenção que o A Hat in Time pode ser considerado um jogo um bocadinho caótico em termos visuais. Há demasiada coisa a acontecer e está sempre a puxar o interesse do jogador. Portanto, vocês até podem pensar, ok, o farol, mas de repente vem aqui um velhote a ser bullied por três daqueles homens muito assim com este aspecto assim meio corcundas, com um aspecto assim sisudo, e vocês vão querer ajudá-lo e vão querer perceber o que é que está a acontecer, e o vosso foco é altamente direcionado para este tipo de personagens e para este tipo de evento. Agora, assumindo que o vosso jogo não é um jogo tão caótico como o Hat in Time, se eu colocasse, por exemplo, imaginem que não tem aqui próprios menus e eu colocava esta plataforma gigante sem mais nada aqui. É uma parte do cenário sem qualquer tipo de interesse para o jogador explorar. Porquê? Porque não tem plataformas, não tem nada de variação de jogabilidade, certo?
Portanto, uma das características que o Hat in Time faz bem, mas que eu acho que acaba por ser demasiado forçado e demasiado explorado ao longo do jogo, é esta a questão dos eventos e de colocação de vários objetos. Mas tentem colocar 2, 3 objetos, ou até um puzzle, por exemplo, uma espécie de um puzzle de Sokoban, ou colocar ou um puzzle tipo Portal, em que vocês colocam uma caixa ou um peso ou um objeto em cima de uma determinada pressure plate e alguma coisa acontece. Portanto, oferecer ao jogador uma pequena variação na jogabilidade que o faz parar um bocadinho e apreciar aquele espaço no cenário. Porque se vocês não tiverem este tipo de coisas, e lá está, eu volto a frisar, não abusem tanto como o Hat in Time abusou. De facto, funcionou muito bem porque o Hat in Time saiu numa altura perfeita para ter sucesso, porque não havia jogos de plataformas 3D a saírem na altura, e foi uma culminação de acontecimentos que fez com que tivesse sucesso, e obviamente tem mérito e o jogo está bem conseguido, mas lá está, o que temos que retirar daqui é ofereçam ao jogador variação na jogabilidade, não só nas plataformas, mas nos eventos que acontecem. Reparem, tem ali um dos mobsters a andar em cima de estava a andar em cima de um pedaço de carne a rolar. Portanto, é uma variação engraçada da jogabilidade e que oferece interesse ao jogador pela exploração do mapa. Reparem, outra coisa que vocês veem é que existem estas manchas de alguma coisa que não sabem o que é, que vão descobrindo ao longo do cenário e que depois mais tarde vão perceber o que é. Portanto, pequenas variações, pequenas coisas que alteram a jogabilidade e a apresentação da narrativa. Ok, vamos avançar só um bocadinho mais para a frente. Queria ver, atenção aos spoilers. Queria só ver se víamos aqui uma boss fight para vocês. Ok. Por exemplo, vocês veem isto muito no Super Mario, não é? E já lá vamos ao 3D World, por exemplo. No caso do Hat in Time em específico, vocês têm combate direto, ou seja, podem atacar o vosso inimigo diretamente através do chapéu de chuva. Mas vocês podem criar boss fights apenas com mecânicas de platforming. Aquilo que devem pensar sempre é que, à partida, o trigger para alguma coisa acontecer numa boss fight é sempre ou saltar em cima da cabeça da personagem. Isto porquê? Porque à partida é uma mecânica conhecida pelos jogadores, porque o Super Mario sempre foi o standard em termos de jogabilidade, é o standard, mas esta questão não tem de ser propriamente seguida de uma forma quase dogmática. Podem ter plataformas que podem ser empurradas com um trigger. Por exemplo, imaginem uma fisga que vocês podem pegar no elástico e arrastá-lo com uma espécie de walk mais lento para trás, não é? Como se a personagem estivesse a fazer força, colocá-lo num certo sítio e deixar loaded, basicamente, uma mega fisga, e terem um boss lá ao fundo, e depois utilizarem o arrastar de uma bola, por exemplo, para a zona onde é o disparo, e depois conseguirem saltar para cima do trigger, que faz baixar a parte da fisga e que dispara a bola ou a bomba lá para o fundo e que acerta no boss. É uma possibilidade. Vocês não têm que necessariamente esperar que o boss faça, por exemplo, os ataques todos, e assim que ele para, tem normalmente aquela parte em que vocês podem descansar um bocado e saltar para cima da cabeça dele, ou atirar-lhe alguma coisa diretamente, e
ele perde vida e volta a outra fase e tudo mais. Portanto, isso eu acho que é um bocadinho forçado e já está mais do que visto. Portanto, tentem encontrar elementos de design de nível que façam sentido com a boss fight e com o tema da boss fight, mas que também, crie variações de gameplay, que as boss fights não sejam todas iguais a usar os mesmos tipos de mecânicas. Por acaso, eu até acho que nesse aspecto o Hat in Time tem boss fights até bastante interessantes. Umas mais do que outras, mas enfim. Ok, Mario 3D World. Ok, Mario 3D World, porquê? Porque eu não joguei o jogo, atenção, mas existe uma progressão dos Mario Galaxy para o Mario 3D World em termos de conceito de design, que é muito interessante e que vocês devem analisar isto de uma forma um bocadinho mais abstrata e virem um bocadinho mais para a perspectiva de alguém que está a olhar para um filme ou melhor, não olhem para o jogo em si enquanto jogo, enquanto objeto de entretenimento. Olhem para a estrutura do cenário. Por exemplo, nós começamos o cenário, este não é um bom exemplo, eu queria algo um bocadinho mais complexo. Uma parte mais complexa dos níveis. Ok, vamos aqui. Mais para a frente. Ok, isto é o spin-off. Depois há um jogo só disto. Ok, isto até pode ser um bom exemplo. Até pensei que ia começar com o Mario 64. O Mario 64 é de facto é um bom exemplo em termos de criação de um platformer 3D interessante, mas ainda não tinha uma definição de passos de level design tão boa como estão estruturados os novos jogos 3D da Nintendo. Isto porque ele já tem fixa uma fórmula que funciona muito bem para a criação de cenários e que eu queria exatamente chegar lá para que vocês utilizassem isto nos vossos jogos também, se fizerem um jogo 3D. O Super Mario Odyssey também não é propriamente o melhor exemplo em termos de estrutura. Ou seja, é um excelente jogo, tem um level design muito bom na maior parte dos níveis e provavelmente em todos os níveis, porque é Nintendo e eles, em termos de plataformas 3D, são exímios, sem dúvida nenhuma. Este jogo em específico tem características que são bem. É fácil definir e perceber a estrutura. Eu hoje estou com uma espécie de dislexia. Da estrutura do level design. E era aí que eu queria chegar. Reparem que, por exemplo, vamos pegar aqui. O que é que acontece no início de um mundo do Super Mario World? E atenção que eu nunca joguei o jogo. Estou a falar nisto da perspectiva de quem vê o nível, a construção do nível. O que é que eles fazem no início? Vocês saem do cenário e reparem que estão numa área completamente livre de inimigos, de hazards, todo o tipo de objetos que vos possam magoar não estão presentes neste sítio. Vocês não podem, à partida, a não ser que forcem muito, magoar a vossa personagem ou perder o nível de alguma forma. Isto acontece em todos os cenários do 3D World e já acontecia bastante no Mario nos Galaxy. Vocês entram numa zona segura, sempre. Depois tem uma forma de mostrar ao jogador quais é que são
os elementos que estão presentes no cenário e que podem analisar, enquanto jogador podem analisar aos poucos. E depois entramos, portanto, isto é a primeira fase, uma zona segura, ponto 1 da estrutura. Zona segura onde o jogador pode analisar os elementos de gameplay que compõem o cenário. Isso é a primeira fase. Segunda fase, introduzir os elementos de gameplay de uma forma progressiva e que sejam muito diretos. Muito diretos. Portanto, aqui o que é que vocês veem no início do gameplay? Assim que ele sair desta zona. Ok, portanto, temos aqui um inimigo que vos bloqueia o caminho, vocês podem derrotá-lo. Tem outro tipo de inimigos no cenário. Podem derrotar os inimigos enquanto fazem a progressão no nível através de plataformas. Tem estes elementos que vão criando variação no gameplay, mas de uma forma sempre muito rígida. É praticamente tudo igual em termos de gameplay. Portanto, áreas secretas apanham mais objetos, espécie de um mini-jogo. Portanto, até aqui nada de muito estranho. Portanto, Super Mario tem estas zonas, entram para dentro dos tubos, da canalização. Portanto, isto é fase número 2. É a apresentação dos elementos de gameplay de uma forma estruturada e de uma forma repetitiva. Ou seja, cada vez mais difícil, mas repetitivo até certo ponto. E depois aqui uma navice do jogador. Ok, voltar. Queria chegar aqui à fase número 3, que é exatamente isto. Ou seja, na fase número 3 o que é que eles fazem? O mesmo tipo de gameplay, o mesmo tipo de elementos do cenário, mas com um twist. E é aquilo que isto é, pronto, é uma boss fight, pode não ser até o melhor exemplo. Mas fase número 3 é a apresentação do gameplay com um twist. Este se calhar não foi a melhor escolha de nível. Mas eles fazem isto sempre. Portanto, de uma forma mais gritante ou menos gritante, acontece sempre da mesma forma. Primeiro, a apresentação de uma forma segura dos elementos da gameplay para que o jogador possa analisar. Segunda, é a apresentação primeira fase, espaço seguro onde podemos analisar os elementos que vamos encontrar no futuro. Segunda fase, apresentação das mecânicas de jogo de forma progressiva. Terceira fase, apresentação das mecânicas com um twist, portanto muda qualquer coisa daquilo que viemos a encontrar até àquele momento no nível. Quarta fase, o culminar da jogabilidade do nível, que neste caso eles fizeram com o boss, que é, depois de progredirmos por todas estas fases, chegamos ao final do nível e já devemos ter masterizado a questão do salto e a questão do ataque da forma como o Mario faz nesta forma de gato, e portanto é simplesmente o culminar desta questão e chegamos então à fase de apanhar, portanto, de mostrar ao jogador que, se ele quiser fazer uma pontuação superior, deve utilizar exatamente as mecânicas que conhece deste nível e de outros anteriores para conseguir a melhor pontuação possível. Portanto, é quase sempre desta maneira que eles montam os níveis. Por acaso queria encontrar aqui
por exemplo, lá está. Esta é a tal questão, é a apresentação das mecânicas. Estamos na segunda fase. Portanto, no início deste nível não vi, mas existiu certamente uma zona segura de onde nós vimos inicialmente e que podemos analisar, analisar o cenário. Segunda questão, a apresentação das mecânicas normais, portanto ele está aqui a andar atrás dos coelhos, ataca os coelhos e até que um deles solta um cogumelo e entramos na fase da terceira, que é mesmo gameplay, mas com um twist. Reparem que o twist é, vocês transformam-se num Luigi gigante e estão a destruir caixas enquanto progridem no nível. Caixas e plataformas e tudo mais. Portanto, twist no gameplay. Pronto, e agora são Luigi, têm habilidades diferentes e tudo mais. Portanto, é esta a estrutura que a Nintendo utiliza e que vocês devem seguir minimamente. Claro que isto não existe nada que vos força a fazê-lo e devem ser, obviamente, criativos e utilizar ou procurar ter uma estrutura própria para aquilo que vocês pretendem para o vosso jogo. De qualquer forma, é uma boa maneira de, se estiverem um bocadinho perdidos e quiserem fazer um level design de boa qualidade, é uma estrutura que vocês podem seguir. Ok. Tomás pergunta, uma boa receita para usar uma plataforma? É, exatamente. Portanto, a ideia de níveis, as mecânicas podem ser diferentes, mas se vocês tiverem sempre esta estrutura de 4 pontos que eu referi, têm quase sempre, a não ser que as mecânicas sejam muito más, têm sempre uma boa estrutura para ter um bom platformer que as pessoas vão gostar de jogar. Portanto, segurança no início, porque eu estou ainda inseguro em relação ao porque reparem, o vosso público-alvo nem sempre são pessoas 100% que percebem perfeitamente como é que funciona um 3D platformer, até porque o 3D platformer é normalmente um jogo que deve ser orientado para pessoas que não são hardcore gamers, por assim dizer. Portanto, vocês devem facilitar a vida delas ou dos jogadores através desta primeira etapa. E por isso é que a Nintendo é tão boa em todos os espectros da idade. Independentemente da demografia e do público-alvo, é uma receita que funciona para todas as idades. Eu, mesmo que me sinta inseguro em relação aos controles e mesmo que me sinta inseguro em relação às mecânicas do jogo, eu tenho a certeza que na primeira fase de cada nível eu posso olhar um bocadinho para aquilo que vai acontecer e aquilo que eu vou experienciar daqui a pouco, posso experimentar mexer a minha personagem e fazer algumas coisas antes de entrar propriamente na ação. Lá está, essa fase 1 é muito importante. A segunda fase é não deem ao jogador logo tudo de uma vez, não coloquem logo 3 ou 4 inimigos para cima dele e 20 caixas que ele tem que destruir e tudo mais, porque senão ele fica perdido, porque se já se sentia desconfortável com as mecânicas do jogo e com os controlos antes de entrar na ação, se de repente o objeto ou as mecânicas do jogo forem apresentadas de uma forma ríspida, o jogador vai se sentir ainda mais inseguro e vocês querem introduzir as coisas muito devagarinho para que ele se vá habituando e ganhando confiança. Fase número 2. Fase número 3. Assim que o jogador já se sente confiante com as mecânicas e já consegue passar grande parte do nível de uma forma confiante e com sucesso, não é? Já consegue derrotar os inimigos, consegue utilizar os saltos, consegue utilizar as partes características daquele nível em específico para o transitar, vocês mudam de repente o gameplay, não apresentando mecânicas diferentes, mas dando um pequeno twist. Por exemplo, esta questão do Luigi, dele ficar gigante no cenário, é um twist. É algo que o jogador não está à espera que aconteça, mas assim que acontece, ele pode continuar a utilizar as mesmas mecânicas e as mesmas ideias de jogo que foram apresentadas progressivamente na fase 2, de forma a que ele, apesar de ser uma variação, apesar de ser algo diferente, ele consegue dar resposta. E isso traz recompensa também ao jogador. Quarta fase.
terem um culminar. Ok, tive esta variação de gameplay e agora como é que eu finalizo este nível? Como é que eu ponho à prova todos os conhecimentos que o jogador adquiriu ao longo deste nível, de forma a que ele tenha uma recompensa e que se sinta bem com ele próprio no final do nível. E esta é a receita de quase todos os Super Mario que saem e é uma receita que garante, por assim dizer, o sucesso do level design dos jogos. Portanto, o Diogo pergunta se podemos ter um webinar mais prático deste tema. Claro que sim, podemos. Aliás, nós, para fazermos este tipo de prática, nós se calhar até vamos criar 2 ou 3 webinars. O primeiro em que fazemos uma espécie de conceptualização das mecânicas e implementação de algumas mecânicas para percebermos como é que vai funcionar o salto da nossa personagem, como é que vamos interagir com o cenário, mesmo que sejam coisas pequenas, e depois, num segundo webinar, se calhar vamos passar à construção do cenário em si, pondo em prática as mecânicas que definimos que iam fazer parte do nosso nível e construí-los, nem que seja com o Pro Builder ou com o Blender, com alguns cubos, fazer com que o objeto do nível seja experienciado pelo jogador da forma que nós queremos e levar o jogador a jogar o nível da forma como nós queremos. Pondo em prática, talvez até esta receita da Nintendo. Ok, antes de acabarmos o webinar, vocês tinham aqui falado de, portanto, Jackson Daxter e falaram aqui de mais alguns jogos que eu não conhecia. Demon's Turf, vamos ver aqui se conseguimos falar um bocadinho do level design disto. Eu não conheço o jogo. Entretanto decidiram, não sei se vocês estão a ouvir, mas está um barulho, não sei se são obras, o que aqui é, espero que não esteja a incomodar-vos. Demon's Turf. Ok, temos aqui uma review. Ok. Ok, olha, muito engraçado e é um jogo que eu vou querer jogar porque esta combinação do 2D com o 3D está muito interessante. A texturização é muito simplificada e tem muito de desenho à mão nas texturas, não é? Tem este aspecto assim meio PS1, PS2 e um cartoon à mistura e depois tem a personagem toda definida com sprites, está muito engraçado. Ok, em termos de level design, lá está. O que é que eu tenho a comentar em relação ao level design deste jogo em específico? Se vocês olharem para este cenário em si, qual é que é o problema aqui? Quando nós falamos em jogos de plataforma, nós queremos ter platforming, não é? Eu não sei ao certo se isto é um jogo puramente de plataformas ou se tem mais alguma coisa para oferecer, porque lá está, eu não conheço o jogo. Mas quando o vosso foco é o platforming no vosso jogo de plataformas, é muito importante que tenham grandes desníveis no jogo. E o Super Mario faz isto muito bem e o Hat in Time também. Que é a criação dos desníveis no cenário e vários objetos pegados uns aos outros com diferentes níveis faz com que o jogador seja forçado necessariamente na progressão no cenário que salte, deixa, salte, ou seja, suba, deixa, deixa outra vez, suba. Portanto, existir esta progressão vertical que é muito importante nos jogos de plataformas. Neste cenário em questão, vocês reparam que é tudo muito plano, tem casas que estão acima, supostamente,
da altura de salto e a progressão é muito horizontal. Portanto, muito horizontal. E eu acho que funciona melhor num jogo de plataformas uma progressão um bocadinho mais vertical. De qualquer das maneiras, eu percebo que neste cenário em específico e neste jogo em específico há muitas habilidades, muita coisa a acontecer em termos de habilidades. Mas reparem, eu estou a explorar o nível, estou a explorar o espaço e não tenho qualquer tipo de evento a acontecer. Tenho aqui aquele sino, né, que apareceu ali, mas não tenho eventos, não há vida no cenário, não há praticamente nada a acontecer no cenário. Em contraste com o Hat in Time, em que havia demasiada coisa a acontecer no cenário, também aquilo que eu sugeria é que vocês tentassem encontrar um meio termo. Às vezes não precisa de ser nada de muito importante na narrativa. Podem ter simplesmente uma personagem que faz alguma coisa, ou que vos dá um item, ou que vos dá um power-up temporário, qualquer coisa. Um pequeno evento para trazer ao cenário um pouco de vida, um pouco de magia ao cenário em si. E não que seja parte fundamental do jogo. Pronto, de qualquer das maneiras, lá está. Variação de gameplay, isto é importante. Já percebi que a personagem também se pode transformar em diferentes objetos. Isso é engraçado. Tem aqui mais variação de jogabilidade. Mas pronto, lá está. É um jogo que provavelmente funciona, até pode funcionar bem em termos de narrativa e em termos de utilização das habilidades da personagem. Em termos de platforming em si, não me parece um jogo extremamente interessante porque está a utilizar, portanto, um estilo de platforming que é muito, muito comum, muito corriqueiro. Estes níveis são muito interessantes, estes níveis de variação na jogabilidade. E provavelmente é nisto que o jogo se foca mais. Na parte do platforming em si, do que vi até agora, não me parece nada de extraordinário. Se bem que, pronto, lá está, eu também estou a ver aqui alguns minutos de gameplay e posso estar errado. Mas acho que esta variação do gameplay é aquilo que traz brilhantismo ao jogo e não propriamente o platforming. Ok. E pronto. E chegamos ao fim da hora do webinar. Aquilo que eu queria que vocês retivessem deste webinar são alguns elementos que eu vou resumir muito rapidamente para que fique como resumo deste webinar. Criação de contraste, não só em termos visuais, como em termos de apresentação do mood do cenário, é uma forma importante de apresentar variação na jogabilidade e trazer a atenção do jogador, guiar a atenção do jogador para pontos de interesse. Ponto número 1. Ponto número 2, criem variação e progressão vertical nos vossos níveis. Não fiquem presos à ideia de andar em frente e para os lados, andar num plano. Jogos de plataformas são feitos para haver uma progressão vertical e podem utilizar esta segunda dica que eu vos estou a dar até para a criação de uma narrativa ou de um plot do jogo. Por exemplo, imaginem a subida a uma grande torre onde está a princesa no castelo, por exemplo. Vocês podem querer fazer um jogo de plataformas que se assemelha à narrativa do Shrek 1, por exemplo. Têm, ou pelo menos até resgatar a Fiona do topo do castelo. É importante que façam uma progressão lenta e cuidada das mecânicas para o jogador não se sentir completamente exacerbado com a quantidade de informação que está a ser apresentada. Apresentem também os níveis
inicialmente de uma forma que o jogador possa explorar um bocadinho os controlos antes de entrar na ação. Ponto número 4. Criem, portanto isto foi o 4. Ponto número 5. Criem variações no vosso gameplay, de forma a que o jogador não fique aborrecido por estar sempre a repetir o mesmo tipo de inputs e que esteja sempre a receber o mesmo tipo de consequência desses inputs. E sexta questão que é muito importante num platformer, claro que depois há mais, mas daquilo que vimos neste webinar, é muito importante que vocês, no final de cada nível ou no final de cada mundo, se estiverem a estruturar o vosso jogo dessa forma, testem a skill do jogador. Portanto, ensinaram, criaram progressão interessante, criaram mecânicas interessantes, testaram ou apresentaram as mecânicas ao jogador, criaram variação no gameplay, no final criem uma espécie de um teste máximo daquelas mecânicas e daquela forma de jogar aquele nível em específico. Se vocês cumprirem este tipo de estrutura, se o vosso jogo depois for interessante em termos sonoros, em termos visuais, é meio caminho andado para terem sucesso na criação de um jogo de plataformas. Ok? Pronto, então eu vou combinar convosco que agora em maio vamos ter mais, para além do webinar da próxima quinta-feira, que é da criação de um player controller para um jogo de plataformas, ou pelo menos o início da criação desse controlador. No próximo mês vamos ter mais 2 webinars relacionados com a criação de cenários. Portanto, vamos ter Level Design 1, Level Design 2. Vou criar os eventos em breve para que vocês também possam participar ativamente e colocar as vossas ideias para mecânicas e ideias também para a construção do cenário. Pronto, então, muito obrigado pela vossa atenção. Bom jantar, resto de boa semana e vemo-nos no próximo webinar. Com licença, obrigado pela vossa atenção.